Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, no primeiro capítulo desta carta que Paulo escreveu aos crentes ali em Roma, o versículo de número 16, com esta proposta, irmãos: vencendo a vergonha. Essa expressão, vergonha, ela é uma realidade de muitos com relação ao Evangelho e a sua situação em Deus. Olha o que Paulo diz no versículo de número 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Combinei com a Jéssica, ela está aí com a versão da Revista Corrigida, tá bom, irmãos? Então, talvez a sua Bíblia esteja um pouco diferente, se por acaso for a NVI ou se for outra, mas a mais tradicional de todas as versões. Houve um tempo que a gente não tinha problema nenhum com versões, né? A maioria das Bíblias era a Revista Corrigida, agora nós temos várias, graças a Deus por essa diversidade, né? Eu mesmo, a minha que eu mais leio aqui é a NVI, mas hoje combinei com a Jéssica aqui, que é muito parecido, se bem que essa não é Revista Corrigida, né, Jeff? Essa aí é a Fiel, né? Almeida, Corrigida e Fiel, mas está igualzinho, beleza. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? Olha só que interessante. O apóstolo Paulo fala sobre isso, exatamente por conta de todas as acusações que ele sofria na sua época, por ser um pregador do Evangelho. Uma delas, não no caso dessa carta, mas uma delas, era a situação que ele se encontrava algumas vezes preso, por causa de ele era um presidiário, e isso trazia muita vergonha, né? Mas só que Paulo era preso por causa do Evangelho. Mas hoje nós temos um desafio muito grande, de olharmos para esse texto e sabermos de que nós precisamos vencer qualquer tipo de restrição que tem no meu coração, que me impede de falar sobre a minha fé. Para alguns é fácil, mas quando se trata do compromisso de falar do Evangelho, muitos têm dificuldade com isso. E eu fiquei imaginando, né, por que as pessoas têm essa dificuldade? A própria religião atrapalha um pouco quando se coloca a necessidade de conhecer a Bíblia, de saber versículos de cor, de ter lido a Bíblia muitas vezes, talvez, ou de ter, de certa forma, um certo conhecimento bíblico, mas não é isso que a Bíblia cobra da gente, mas é o que a religião cobra da gente. A outra é a avaliação que eu tenho sobre mim e a minha fé. Você talvez fale assim: puxa vida, mas eu me acho tão fraco na fé. E isso pode causar uma certa vergonha, né? Da pessoa falar: como é que eu vou compartilhar o Evangelho com essa minha fé? E como eu já disse aqui na igreja, a maioria das pessoas normais sempre acha que não tem fé suficiente. A gente tem essa avaliação, né? Outra coisa que pode e que traz um pouco de vergonha são os escândalos. Os escândalos que acontecem, que são noticiados, né? As pessoas que têm na sua lista, uma lista de igrejas rotuladas aqui mesmo por mim, por igrejas extrativistas, né? Igrejas que só quer tirar das pessoas. E as pessoas então têm vergonha de dizer, tem vergonha do Evangelho por conta de supostos evangélicos. Outra coisa que pode trazer vergonha, não é? É exatamente o meu testemunho. Talvez eu
tenha pisado na bola, então acho que é melhor esconder da minha fé. Mas, gente, eu achei um salmo que traz para a gente todas as soluções desses focos de vergonha, que é o Salmo 66. Eu creio que se nós seguirmos os princípios colocados aqui pelo salmista no Salmo 66, mas especificamente a partir do versículo de número 16, não é todo o salmo não, eu quero chamar a atenção de vocês para o Salmo de número 16, ou melhor, Salmo 66, e a gente olhar aqui como o salmista abriu seu coração diante de Deus, e veio então para mim trazer uma solução daquilo que é verdade, para não termos vergonha nenhuma do Evangelho de Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo de número 16 do Salmo 66. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Gente, como isso me chamou a atenção, porque na verdade, eu não preciso ser um conhecedor, um decorador, vários versículos decorados, ou então dominar não, exatamente, o que o salmista faz com que nós não venhamos ter vergonha do Evangelho, é compartilhar o que o Evangelho fez em mim, apesar de mim. Qual foi a diferença? Eu acho tão linda essa expressão do salmista, eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Percebe-se que hoje, irmãos, o que algumas estratégias está ligado às pessoas olharem para milagres de cura, de essas coisas assim, ou então a prosperidade, o tanto que o indivíduo tem. Mas o salmista está chamando a atenção para uma coisa que não tem nada a ver com o que se pode ver com os olhos, mas o que se pode sentir com a alma. E aí, é uma coisa que todos nós temos um testemunho para dar. Você não precisa ser um expert em Bíblia, mas qual é a diferença que o Evangelho fez na sua vida? Que o Evangelho faz na sua vida? Por que que você tem essa vontade, e eu estou dizendo para você que está aqui, ou você que assiste esse culto em qualquer momento, essa vontade de estar aqui? Isso é resultado de algo que o Evangelho tem feito na sua alma, no seu íntimo. Eu acho isso maravilhoso demais, porque o salmista diz que ele vai contar o que ele tem feito à minha alma. E ele começa a dar o testemunho dele. Ele começa a dizer assim no versículo de número 17: a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. O salmista então tem essa, fala assim, olha, quando você começa a olhar para dentro de si, e ver a diferença do indivíduo que você era, e da pessoa que você é agora, é impossível você ter qualquer dificuldade de compartilhar isso, inclusive dizer para as pessoas, olha, o Evangelho faz diferença, Jesus faz diferença. E aí, você não precisa nem se exaltar, você não precisa, só dizer assim, a diferença que fez dentro de você. O salmista continua dizendo no versículo de número 18, se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. O que ele está querendo dizer aqui? Eu não faço isso com más intenções, eu não quero me exaltar, eu quero compartilhar a verdade, como eu era, o que aconteceu comigo e como eu sou hoje, apesar das muitas dificuldades, irmãos, das aflições, da gente não conseguir muitas vezes atender a expectativa de Deus, mas algo aconteceu, a minha alma foi tocada, eu não tenho mais a perspectiva que eu tinha antes de ter recebido esse toque. Por quê? Porque ele diz isso, olha o versículo de número 19, mas na verdade, Deus me ouviu, diga amém, Deus me ouviu. Irmãos, você nem sabia
de que há um clamor dentro de nós. Paulo vai falar no capítulo 17 de Atos, de que as pessoas andavam meio que tateando, tentando encontrar, e eles fizeram ali naquele local, no Areópago, um altar ao Deus desconhecido, porque as pessoas ficavam tentando ver se achavam um Deus que atendia, e Paulo falou, esse Deus desconhecido, que vocês não conhecem, que vocês ficam tateando, procurando, Ele tem ouvido um grito que muitas vezes você nem sabe que você está dando, que o seu espírito está clamando. Por isso que você, sem entender, de repente você começou a se interessar pelas coisas de Deus. Por isso que, sem entender, apesar da sua avaliação, de você ser uma pessoa muito limitada, mas você não consegue deixar de se interessar pelas coisas de Deus. Por isso que muitas cacetadas que você ouve, quando um pregador pega e fala, e você ouve até algum irmão falando, bate Jeová, fala, hoje a palavra foi comigo, mas aí no outro dia você está fazendo as mesmas coisas, mas você não consegue deixar esse caminho. Por quê? Porque Ele te ouviu. E Ele reforça dizendo, atendeu a voz da minha oração. Eu costumo repetir isso aqui, irmãos, e eu vou repetir quantas vezes virem esse tema à minha mente. Não duvide, em nome de Jesus, que Deus ouve todas as orações. Nós fazemos algumas observações, tudo baseado mesmo a linguajar nosso, né? Quando a oração, assim, a minha oração não está nem passando do teto, parece que tem uma doma de bronze, de ferro sobre mim, minha oração não está subindo. Então a gente é tão vítima, né, de uma religiosidade, que coloca um Deus distante, que precisa de uma oração forte, para essa oração ter combustível o suficiente para chegar até onde Deus está, e nem parece que o Salmo 139 está escrito, onde quer que eu esteja, lá o Senhor está comigo. Então não sou eu que chego até Deus, é Deus que já chegou até a mim. E aí é o que eu digo, que eu creio, que Deus ouve, não duvide disso, Deus ouve todas as nossas orações, e eu acrescento a isso, as minhas afirmações que sempre faço, e atende a todas as nossas orações. Ele atende a todas as orações. Só peça para Deus a sensibilidade, para você perceber como foi que Ele atendeu. Algumas vezes, irmãos, é do jeitinho, mas outras vezes é como você precisa, e não como você quer. É como você precisa. Então, quando o salmista diz assim, ele ouviu e atendeu a voz da minha oração, essa tem que ser uma declaração de fé, que Deus está me ouvindo, Ele está me atendendo. E aí, queridos, quando eu tenho essa compreensão, Deus começa a me dar sensibilidade de como é que Ele está fazendo isso. Senhor, se a Bíblia diz que o Senhor ouve e atende as minhas orações, como que o Senhor, por favor, ultimamente eu tenho usado esta expressão aqui como parte das minhas orações. Senhor, mostra o que eu não estou vendo. O Senhor quer que eu veja alguma coisa? Me mostra o que eu não estou vendo. Gente, você fica sensível a Deus. O que Deus quer me mostrar com isso? Então, a sua vergonha vai sendo vencida à medida que você vai ter nessa convicção, porque não está em você. O que o salmista está fazendo aqui, o que o apóstolo Paulo e eu vou voltar de novo para o capítulo 16 do capítulo 1 de Romanos, ou o versículo 16 do capítulo 1 de Romanos, é que tome muito cuidado para você não querer ser o Cristo. Não foi você que morreu na cruz, não foi que você, é importante o bom testemunho, é importante ter uma harmonia entre o que você está falando, que Deus fez em você, com as atitudes que você toma, mas quando elas não te acompanham, não fique com vergonha, porque você acaba tendo vergonha de Cristo, e do Evangelho, que pode
exatamente dar essa convicção. Eu não duvido da expressão do salmista que ele atende à voz da minha oração. O versículo de número 20, para depois a gente voltar, aproximarmos da conclusão, diz assim, ó: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, queridos? Amados, é muito maravilhoso isso, por conta desse mimo que Deus faz conosco todos os dias, que é a sua misericórdia, né? Como é difícil, você precisa passar para o lado desse Deus misericordioso, principalmente no seu trato com as pessoas que falharam com você. Seja misericordioso. Deus não se apartou do salmista a sua misericórdia. Por isso, é que quando você olha para esta questão, você vai ver que o grande desafio de você realmente vencer a vergonha e os focos dela, está ligado exatamente em você ter essa convicção de quem é Deus e do que Ele pode fazer. Agora volte para o versículo de número 16 de Romanos capítulo 1. Não me envergonhe do evangelho do Cristo, pois é o poder de Deus para o principal alvo do evangelho, irmãos. O poder de Deus, por isso que você não precisa ficar prometendo nada para ninguém, mas uma coisa que o evangelho não falha, é relacionado à salvação que ele produz. Não tem promessa no evangelho de que ele vai curar todas as doenças que o indivíduo vai ter. Não tem essa promessa garantida do evangelho que se ele se converter, ele nunca mais vai ter problema. Não tem essa promessa de que quem segue o evangelho não comete falhas, não. O evangelho tem um alvo que nós jamais devemos duvidar, e por isso nós não devemos ter vergonha dele, porque ele está inserido nele o poder para a salvação. Essa parte vem de Deus, o homem vai entrar agora com a sua parte, e por isso é que você não deve ter vergonha do evangelho, porque a maior parte da responsabilidade está no indivíduo que está ouvindo o evangelho, não na sua performance, não em qualquer coisa que você faça. Procure ter uma harmonia da sua declaração de fé com as suas atitudes, mas não tenha vergonha do poder que há no evangelho de salvar as pessoas. E qual é a parte das pessoas? A salvação é para todos, mas para todo aquele que crê. Precisamos entrar com isso. É por isso que João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna. Então, queridos, você não precisa de maneira nenhuma criar expectativas em volta do evangelho que não seja este alvo principal, que é a salvação daquela alma. Nos perdemos muito na pregação do evangelho quando colocamos as consequências possíveis do evangelho, e nunca o alvo específico do evangelho. O evangelho sempre melhora a vida das pessoas. O evangelho sempre traz lutas e vitórias para as pessoas. Mas o principal alvo é podermos, junto com o salmista, dizer: olha o que ele fez a minha alma no tocante à salvação. Então, queridos, não tenha dificuldade nenhuma. Não tenha vergonha da sua fé, não tenha vergonha do seu Cristo, não tenha vergonha da sua igreja, não tenha vergonha porque pessoas estão causando vergonha. Tenha a simplicidade e a singeleza de perceber assim: alguma coisa mudou aqui dentro de mim, e é sobre isso
e isso eu não tenho vergonha. Alguma coisa mudou. Porque então você vai experimentar o que é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos?